Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E hoje em nosso estúdio nós recebemos a professora Débora Domingues, que é professora de Direito Civil do curso da Unifev e também é mestre em Direito Constitucional. Nós vamos falar, Débora, sobre um problema muito grave, eu acho que intriga as pessoas que estão em casa e tem muitas repercussões sociais, que é o problema da publicidade infantil, né? Vamos começar explicando se existe alguma norma, existe alguma regra que define como é que tem que ser, como é que não pode ser a propaganda para crianças. Olá, Nínive. Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu programa, né? Sempre um prazer estar aqui com você. E o que a gente pode falar é que isso realmente nos intriga muito em relação à propaganda. Porque a Constituição, em seu artigo 227, diz que nós temos que priorizar a criança e o adolescente. E essa priorização, ela também deve se ter dentro da publicidade. E nós sabemos que hoje 80% das crianças e adolescentes, elas vivem muito elas consomem muito, elas são extremamente consumistas. E as propagandas hoje são feitas para elas. O que nós temos hoje? Nós temos uma regulamentação, uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, que proíbe a publicidade e a propaganda para a criança e o adolescente. Ela limita essa propaganda, né? Então, em algumas situações, não podem ter crianças em alguns momentos nessas propagandas, não podem ser direcionadas. O Brasil ainda sofre muito com assim? isso. Mas toda propaganda de criança tem criança. Tem criança, e aí é o que eles questionam. A lei, o CONANDA, ele não tem muito o que fazer. Personagens também, né? Personagens animados. Essa resolução, ela diz que não podemos ter crianças dentre essas propagandas. Você não pode falar com voz de criança, não pode direcionar. Colocar personagens, porque outro dia eu estava vendo essa resolução, que a propósito, eu acho que seria maravilhoso se não existisse propaganda para criança, sim, né? Porque os países mais avançados, você só tem propaganda para criança de madrugada, né? Só. Em horas e propagandas que sejam direcionadas acima de 12 anos, menos que isso a criança não pode. Porque é muito óbvio, o motivo é óbvio, a criança, ela não pode trabalhar, se ela não pode trabalhar, ela não pode consumir, se ela não pode consumir, não pode ter propaganda voltada para a criança. Quem tem que escolher o que a criança vai usar, o que a criança vai comer, o que a criança vai vestir, são os pais. Então, poderia se anunciar o produto para a criança, mas essa propaganda teria que ser direcionada aos pais, porque é um verdadeiro estrago que existe. Sim. Não é? Você sabia que o Brasil é o país que mais tem criança na frente da televisão? Tem um estudo que a criança brasileira é a que mais assiste televisão. E por isso que a publicidade é voltada para ela. Até a publicidade de carros, todas as publicidades, por quê? Porque para fazer a criança persuadir o pai e a mãe. A propaganda de coisa de lavar louça, de coisa de desinfetar banheiro, tem criança, tem um personagem, chega no supermercado, a criança inferniza a mãe, se a mãe não comprar aquilo, começa já a sapatear, bate o pé lá dentro do supermercado, a mãe fica com vergonha, já compra para se livrar daquele vexame, né? Então eles utilizam não só de produtos para criança, mas de todos os produtos, eles miram na criança para vender, o que é um absurdo. Sim. E essa resolução, então, não vale nada. Na prática, não. Foi feita, mas não virou coisa nenhuma. O que eles falam? Tem alguns estudos que também dizem que quando a propaganda é retirada do ar, ela já cumpriu sua finalidade, porque ela fica 2, 3 semanas, né, veiculando. Então, ela já atingiu aquilo que ela queria. Então, os estudiosos falam que não adianta. A efetividade, então, o que deveria ter? Deveríamos ter legislações
né, regulamentando a utilização de propaganda para crianças. Tem um projeto de lei desde 2001, que ela é justamente para colocar dentro do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor essa abusividade e a ilegalidade em relação à propaganda para criança. Mas tudo é abusivo, porque a criança ela é ingênua. Tudo é abusivo. Ela vê um negócio, ela não sabe se faz bem, se os pais têm dinheiro para comprar aquilo, Sim. se aquilo ela precisa. Ela não tem noção nenhuma. A criança não pode ser alvo de publicidade. Isso daí é a primeira coisa de um país civilizado. Porque o que acontece? A criança quer aquilo, gera frustração, Sim. a criança briga com a mãe. Aí tem aquela turma que fala, mas quem tem que ver o que o filho quer A comprar obrigação dos pais, não é isso? Ótimo, acontece que nenhuma criança tem pai. O pai e a mãe estão trabalhando, a Sim. criança está em casa. A babá da criança é a televisão, né? Isso é verdade. Então eu acho que tem uns argumentos que eles são completamente furados. E aí as pessoas falam isso para não ficar em silêncio, fala qualquer coisa, né? Mas é uma coisa que não tem pé nem cabeça, porque a molecada está em casa, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Quando tem uma empregada, às vezes fica com a avó, com a tia, com a vizinha, mas quando tem uma empregada, a empregada está trabalhando, a criança Então fica o dia inteiro vendo aquilo. E E aí ela quer aquilo, e parece que só ela não tem aquilo, né? É um fator de gera bullying. Todo mundo tem menos Sim. você tem aquele tênis, ou leva aquele tipo de lanche, né? Em todas as órbitas é um fator que atinge crianças de morte de as todas, crianças. de todas as classes sociais, do A ao E. A mesma criança assiste a mesma propaganda. Não, tem criança que troca de celular todo ano. Sim. Tem pilha de celular. Nós fizemos um estudo em sala de aula, que eu passei um vídeo, né, para os alunos verem, e os alunos ficaram assim, indignados para ver realmente os pais, criança, ela não sabe o que é uma fruta, mas coloca um salgadinho perto dela, ela sabe a marca de todos. Criança não sabe o nome de um determinado animal, mas coloca uma marca publicitária, elas sabem todas. Hoje pergunta para a criança, você quer brincar ou ir ao shopping? Elas preferem ir ao shopping comprar. A vida delas é comprar. Então, é justamente aquilo que você falou. Fala que é uma obrigação dos pais. A Constituição diz que a obrigação pela criança é dos pais, da sociedade e do Estado. Cada um na sua esfera. Então, o pai realmente tem o dever de informar e de educar. Mas enquanto essas empresas, o que elas estão fazendo? Elas fazem parte da sociedade. Então, elas também têm a sua responsabilidade, né? Duas coisas que eu estou me lembrando. Primeiro, quando você fala, depois que a propaganda já foi ao ar, não adianta mesmo. Não adianta. Eu estava lá assistindo a um congresso outro dia e uma moça foi falar sobre uma propaganda de cerveja que falava da mulher de uma forma altamente pejorativa, assim, colocava a mulher de uma forma muito objetificada, que era... Objeto de desejo. Um objeto sexual. Todas as propagandas de cerveja fazem isso. Uhum. Mas essa especialmente era muito chula, era de extremo mau gosto e comparava a mulher assim, com um objeto sexual de uma forma descarada. E, bom, conclusão, até que não vai tirar a propaganda do ar. Toda essa confusão serviu só para quê? Para vender mais cerveja. Até então, no caso lá da conversa, foi levantado esse questionamento e perguntaram para o publicitário, né? Para um publicitário, não esse que fez a propaganda, mas se era uma via legítima, se era uma via ética, você fazer uma propaganda que causa um escândalo negativo, só que mesmo assim chama atenção, né? Então aí me remete muito àquela questão, às vezes, fiz uma propaganda, vendi tudo, né? Deu certo, mas é certo? Porque tem uma longa distância entre o que dá certo e o que é certo, né? Sim. Enquanto a gente não partir para fazer o que é certo e ficar preocupado somente com o que dá certo, não tem saída para esse país, não. E nós vemos isso em todos os gêneros. A questão do alimento da criança, né? A questão dessa veiculação de propagandas. Nos Estados Unidos, fizeram um estudo que 30 crianças estão em sobrepeso, 15% já estão obesas, né? 30% estão sobrepeso. Se eles retirassem as propagandas desses produtos industrializados, desses produtos que têm alto teor de sódio, né, de gorduras, 15% dessas crianças voltariam a um peso normal. Então, nós estamos falando, realmente, nós temos vários fatores, tem a genética, tem vários fatores que envolvem, mas a gente percebe que a propaganda desses alimentos também influenciam
na questão do sobrepeso da criança. A propósito dessa questão, eu falei que eu ia falar de duas coisas, falei só de uma, né? Me empolguei e esqueci da outra. Mas a segunda coisa que eu ia te falar é justamente um estudo sobre uma marca super famosa de lanche, todo mundo em casa já vai saber qual é. E o que acontece com a marca? Eles foram fazendo uma análise do discurso, vendo como aquilo capta sutilmente a confiança da criança. Então, assim, eles utilizam uma linguagem muito familiar, é muito próximo, é assim, vamos brincar? Venha por aqui, vamos brincar? No site, né? Aí a criança entra ali, tem as brincadeiras e ganha coisinhas virtuais, enfim, e a criança come. Claro. Né? O que for proposto para ela comer ali, ela come, né? Sim. Não sei se você deve ter visto o vídeo Crianças Alma do Negócio. Sim. Nós vamos passar algumas partes dele depois no segundo bloco. E você mostra para a criança, o que é isso aqui? Um repolho, não faz ideia. Brócoli, o que será? Ela não sabe o que é aquilo, ela não sabe o nome dos legumes. Mas aquele biscoito, aquele lanche, aquilo lá, que é de um personagem, elas sabem sabe toda a propaganda sobre aquilo lá, né? Ela fala para a criança, e nesse vídeo também fala, né, do quanto que os pais sofrem. Porque hoje a criança nasce para ser consumista. Consumista, eu me lembro dos meus filhos. Por mais que eu falasse as coisas, entra por aqui, sai por ali. A criança te deixa tão pirada. Deixa. Né? No caso dos meus, tinha 2 meninos. Era aqueles benditos daqueles hominhos lá, Batman, que é super-homem, pequenininho, né? Quando eles têm lá 5, 6 anos. Mas não tem Cristo que tira da cabeça da criança, que ela quer um hominho daquele. E se você não dá, a avó dá, a tia dá, eles deixam a família inteira mobilizada com aquela obsessão. São todos iguais. Depois, na hora que você pega aquela caixa, você se pergunta onde eu vou depositar tanto plástico. Porque o planeta não aguenta mais tanto plástico. E aí entra na questão do meio ambiente. Então a criança, ela nasce com esse consumismo, sem se preocupar com o meio ambiente. Porque justamente onde vai se depositar? Desse vídeo que você falou, tem lá uma criança que o sonho dela era ganhar um robô, A mãe, né, não tinha dinheiro, guardaram dinheiro para comprar o robô, comprou o robô, não quis mais, nem ligou, nenhuma vez o robô. Então, assim, mas isso a gente vê na casa da gente. A criança quer o brinquedo, assim, você vai lá, compra. Às vezes pode, às vezes não pode. Eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior quando a criança quer e não pode, ou quando ela quer e ela pode. Eu não sei o que é pior. Porque se ela não pode, vai gerar um trauma. Porque todos os meus amigos têm. E eu não tenho. Você tem um menino pequeno, não é? Você vive isso aí. Todo mundo tem, mas eu não tenho. É um trauma. Agora, também se ele tem tudo, é outro trauma. Porque a criança não tem desejo. Ela não consegue desejar nada. Sim, e ela não convive com não. Porque a gente só cresce com as nossas frustrações, com os nossos nãos. A gente aprende, né, com os nossos nãos. E a criança consumindo, ela não tem o não. Então, quando é criança, ganha o brinquedo, aí ganha vários carrinhos de controle remoto. E quando ela crescer, ela vai conseguir ter todos os carros que ela quer? Você vê, Débora, tudo é uma coisa que está... uma conexão complexa entre as coisas. Né? Porque quando a gente era criança, acho que você também, né? Você foi criança em Valentim. Eu fui criança aqui. Eu tinha 2 bonecas. Eu tinha uma Suzy, que era assim uma coisa que eu achava assim maravilhosa, a minha única Suzy, e eu tinha uma boneca mãezinha lá que fazia o nenê dormir. Né? Outras crianças tinham mais, eu só tinha 2. E só que também não fazia diferença, porque eu brincava na rua. Sim. Eu não tinha hora para chegar, estava sempre na rua, ia na mina buscar água, andava de bicicleta, jogava futebol, a gente tinha outras coisas para fazer. Sim. Hoje as crianças não têm para onde ir também. Também é um outro fator que é preciso propiciar para a criança, tanto os pais quanto os poderes públicos, atividades. Atividades para criança. Porque a criança, a rua se tornou perigosa. Justamente. Tanto pelo trânsito. Hoje você não tem segurança de deixar teu filho pegar uma bicicleta e sair andando por aí. Verdade. Né? Tanto pelo próprio trânsito, quanto pelos perigos da violência. Então é uma série de fatores que corrobora para que a criança fique internada na frente da TV e sendo bombardeada por essa retórica poderosíssima que é a retórica da publicidade. Porque vamos lembrar que quem faz publicidade, os bons publicitários, eles têm a competência desenvolvida para seduzir, não é? E para a compra. Então, eles são experts nisso. E eles, tudo que fazem, eles conseguem, né, realizar. Com certeza. E é uma rede dessas de fast food
que faz o lanche para criança, teve alguns estados que fizeram leis proibindo a veiculação do lanche com o brinquedo. Aí, o que eles fizeram? Eu vi Não, ontem. então, mas o que aconteceu? Isso foi em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Só que o que eles fazem? Eles entram na justiça com mandados de segurança, então eles conseguem, no estado de São Paulo isso foi vetado, até teve uma lei nesse sentido, mas foi vetada. Mas no Rio de Janeiro ela existe e em Santa Catarina também. Mas eles entram com mandado de segurança falando que não é poder do estado legislar sobre isso, que isso é um poder da União, então não pode ser legislar. E você imagina, o que é uma rede dessa mundial frente a uma situação dessa, o que ela iria deixar de ganhar, né, a lucratividade dessa empresa. Então, realmente tem, a gente sabe que isso ia toda hora. Você falou também da propaganda de cerveja. Há um tempo atrás, não podia veicular propagandas de cerveja durante o dia, nem de cigarro. De cigarro ainda, até hoje, não pode. Mas a de cerveja voltou a ser veiculada durante o dia. Não, mas isso daí é o fim da picada, porque a gente está vivendo uma geração condenada na cerveja. Jovens embriagados, um número exorbitante de adolescentes alcoólatras. E é uma coisa assim que não tem explicação, o malefício que isso causa para a saúde, para a sociedade, para as famílias. Não existe nada pior, né? Não existe nada pior do que um jovem alcoólatra. É uma tristeza infinita, né? E ninguém faz nada com relação a isso porque existe o poder econômico por trás. Sim, uma professora falando de uma escola, né, uma menina de 6 anos chegou na sala de aula e falou para ela: professora, eu tô bem. Ela falou: essa calça está valorizando o meu corpo? O que uma criança de 6 anos de idade sabe de valorizar o corpo? Essa daí é uma outra questão, a questão da sexualidade precoce. Então, olha quanta coisa envolvida, mas assim, é porque você tem que ter essa calça, você tem que ter uma outra que tinha uma sandalinha, elas estão deixando de correr porque elas estão com aquelas sandálias de salto, e então elas preferem não brincar porque o cabelo não pode tirar a chapinha, né? Não pode. Chapinha, não criança pode hoje faz chapinha. Elas vão para a escola com 7 anos, já vão com maquiagem. A professora fala que elas vão. Com 4 anos elas vão com batom. Mas aos 7 anos elas já vão com maquiagem completa, com sombra, blush, rímel. Então fala, gente, então a infância tá ficando cada vez mais difícil. A criança está deixando de ser criança cada vez mais cedo. Né? Isso é muito preocupante. Os pais não sabem o que fazer. Os pais são vítimas. Sim, são vítimas. Nós vamos dar uma pausa que já chegou na hora do intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar dessa situação terrível que são os pais. Eu sou mãe, você é mãe, eu conheço milhares de mães que não sabem o que fazer diante dessa situação. Ok. O programa Resenha Livre vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.